Que a paz e o amor de Jesus possa nos envolver. Procuremos serenar nossa mente para sentirmos a presença doce e amorosa dos nossos mentores, guias, protetores, agradecendo ao nosso anjo da guarda a sua presença sempre constante em nossa vida. Agradecemos a Maria, nossa Mãe Santíssima, rogando a ela que guie os nossos passos, ainda vacilantes, nessa estrada luminosa que nosso Mestre Jesus nos apresenta através do seu Evangelho. Agradeçamos a Jesus, nosso Divino Mestre, pelo seu amor por todos nós, a humanidade, e a Deus, o nosso Pai, Pai Criador, de poder e bondade. Elevemos um sentimento de gratidão pelas bênçãos, pelas dádivas que nos são concedidas a cada novo dia, e que possamos expressar a nossa gratidão ao Pai através da prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita, Senhor, a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, medida em que perdoarmos aos nossos devedores, e não nos deixeis cair em novas faltas, e liberta-nos do mal. Que assim seja. E assim nós pedimos permissão a Deus, a Jesus e aos benfeitores espirituais para darmos por iniciadas as nossas reflexões. Existem espíritos que se ligam particularmente a nós com o objetivo, com o intuito de nos proteger? Nós vamos procurar no Evangelho algumas narrativas que possam nos esclarecer. E encontramos que Maria foi orientada por um anjo, que um anjo apareceu a ela enquanto ela orava e lhe anunciou que ela seria a mãe do Salvador. Um outro fato foi narrado por ocasião do nascimento de Jesus, quando Herodes apavorou-se com a notícia de que nascera em Belém um menino que seria o rei dos judeus, que poderia tirar-lhe o trono, sem saber exatamente quem era e quando se dera o nascimento, decretou que naquela cidade e nas adjacências fossem mortos todos os meninos com idade abaixo de 2 anos. Uma verdadeira calamidade. No entanto, um anjo apareceu a José em sonho, recomendando-lhe que tomasse o menino e sua mãe, fugindo com eles para o Egito, salvando Jesus, assim, da sanha assassina de Herodes. E vamos encontrar diversas narrativas sobre os anjos da guarda em todas as culturas, com os mais diversos nomes. Gênios, deuses, protetores, guias, mas sempre relatando de seres espirituais que têm por missão proteger os homens. A doutrina espírita confirma a existência desses anjos, desses espíritos, e nos revela que são espíritos como nós, porém mais evoluídos e habilitados a nos amparar. E que todos nós temos um bom espírito que se ligou a nós desde o nosso nascimento e nos tomou sob a sua proteção, sob a inspiração divina.
A doutrina espírita ainda nos explica que esse espírito, bom espírito, tem a missão de um pai junto ao filho. É como se ele fosse um pai conduzindo o filho. Ele também procura nos conduzir no caminho do bem, do progresso, através das provas que nós temos que passar nessa vida. Que ele é feliz quando correspondemos às suas solicitações, mas que sofre quando nos vê sucumbir, cair pelas nossas próprias faltas. Além do nosso anjo guardião, que é sempre um espírito superior a nós, temos espíritos protetores, que mesmo não sendo tão elevados, não deixam de ser bons, serem benevolentes. É sempre alguém ligado ao nosso coração. E aí pode ser um parente, um amigo, uma pessoa que conhecemos em existências anteriores ou na atual, que do plano espiritual também cuidam de nós. Eles nos ajudam com seus conselhos para os acontecimentos da vida. E pensemos bem, se guardarmos a certeza de que no plano espiritual há quem gosta de nós, que se preocupa conosco, quantas angústias poderiam ser amenizadas, quantos sentimentos de solidão, de abandono deixariam de existir, com essa certeza que temos amigos sinceros que do outro lado, no outro plano da vida, cuidam de nós. Mas há uma questão a considerar. Será que o espírito protetor pode, por alguma circunstância, abandonar o seu protegido? E a resposta é sim. Ele se afasta quando vê que seus conselhos são inúteis, mas não nos abandona completamente e sempre volta desde que ele seja chamado. É exatamente como o Pai amoroso, mas que tem bom senso, que após alertar inutilmente o filho rebelde, deixa que ele siga o seu caminho, deixa que ele aprenda por si mesmo. Assim também, quando nos comprometemos com vícios, com desatinos, quando nos fazemos surdos às inspirações dos nossos mentores espirituais, eles nos deixam seguir, nos deixam aprender com os nossos próprios erros. E é então que a nossa vida se complica, pois é graças à ajuda espiritual que em diversas circunstâncias os nossos problemas são resolvidos, as nossas dores são amenizadas, os males muitas vezes são superadas e aquelas influências nocivas que se direcionam a nós, elas são neutralizadas. Mas esses benfeitores pouco podem fazer em nosso favor quando não nos ajudamos, principalmente em relação às lutas da existência. E muitas vezes nós nos prejudicamos voluntariamente. Isto impede que a sua ajuda chegue até nós. Por exemplo, se eu dirijo um automóvel de forma imprudente, evidente que meu mentor espiritual não poderá fazer malabarismos para me proteger. Um funcionário relapso, que não cumpre suas obrigações, que não se dedica ao trabalho, como seu protetor poderá sugerir ao patrão que não o demita se é o que ele merece? Olha, é muito confortador saber que lá em cima há amigos generosos
dispostos a nos acompanhar, a nos proteger. Entretanto, eles não são nossas babás, não satisfazem os nossos caprichos ou não prestigiam nossos desatinos. Quando isso acontece, a melhor ajuda que podem nos dar é não dar ajuda nenhuma. Segundo André Luiz, um dos guias espirituais de Francisco Xavier, ele nos fala que no tratamento espiritual, o passe atua como uma higienização psíquica que alivia, que ameniza males, inquietações, porque muitos dos problemas físicos, psíquicos são intoxicações espirituais causadas por vícios, por desregramentos, pensamentos infelizes ou por sentimentos desajustados. A eficiência do passe, ela depende da capacidade do passista, da receptividade, da nossa receptividade ao recebê-lo, mas principalmente depende da presença de benfeitores espirituais que vão direcionar, vão potencializar os fluidos aplicados no momento do passe. E os efeitos desses fluidos, eles são temporários e só podem se tornar definitivo à medida que modificamos nosso modo de vida. É o mesmo caso que acontece quando um paciente não acata as recomendações médicas. O médico prescreve o remédio, ele toma o remédio, mas não acata as recomendações, como dieta, repouso, prática de atividades físicas. O remédio não vai surtir o efeito esperado, né? Então, André Luiz nos fala que os benfeitores espirituais estabelecem que, caso não sejam atendidas recomendações para que se evitem os destemperos emocionais, os excessos físicos que geram os males, já há instruções superiores para nos deixar entregues às próprias dores, a fim de que aprendamos por nós mesmos. E quando reclamamos, muitas vezes a gente ouve falar, né? Ah, o passe era uma beleza, era como um banho de saúde. Eu saía daqui e me sentia tranquilo. E ultimamente não funciona. Será que o centro perdeu a força? E nós perguntamos, será? Só podemos dizer que para colher plenamente os benefícios concedidos pelo plano espiritual superior, é preciso que façamos a nossa parte. Há um exemplo muito bom para a gente pensar. Um homem estava desempregado já há muitos meses. Já havia buscado serviço por vários dias e nada dava certo. Angustiado, já percebendo que seu lar já passava por privações, ele orou, implorando a Deus que ele enviasse um anjo da guarda para ajudá-lo. E ao sair à procura de um emprego, decidiu comprar um jornal. Na página dos classificados, havia uma oferta de emprego que não estava tão bem de acordo com a sua qualificação profissional, mas, mesmo assim, resolveu tentar e deu certo. Ele foi contratado, iniciou o trabalho, se manteve ali no trabalho. Então, ele constatou que foi a partir da oração, do seu pedido de ajuda, que tudo acontecera. É como se aquela prece, aquela oração que ele fez,
tivesse criado condições para que um espírito amigo o ajudasse, o intuísse. Porém, nós podemos pensar, podemos ter certeza que seu protetor espiritual pouco poderia ter feito sem a sua iniciativa. Não seria possível trazer um emprego até ele. Os espíritos protetores jamais deixarão de nos ajudar, desde que, ligados a eles através da oração, pelos bons pensamentos, nos disponhamos a fazer a nossa parte. É isto que deixa bem claro a máxima: ajuda-te, que o céu te ajudará. Precisamos buscá-lo sempre em oração, aprendendo a ouvir na intimidade do nosso coração suas orientações preciosas. Um instrumento de comunicação com nossos anjos guardiães e os espíritos protetores é a prece. Através dela, nós podemos solicitar sua intervenção junto a Deus, lhes pedir força para resistir às más tentações, às más sugestões, solicitar a sua assistência para as necessidades da nossa vida. A prece que dirigimos a eles não tem uma fórmula pronta. Ela deve ser aquela conversa sincera, íntima, através da qual nós procuramos os espíritos amigos e abrimos o seu coração. Abrimos o nosso coração para eles. E assim, agradecidos a Deus, a Jesus, elevemos o nosso pensamento a esses amigos espirituais e dizemos: espíritos sábios e benevolentes, mensageiros de Deus, cuja missão é assistir os homens e conduzi-los no bom caminho. Ampara-me nas provas desta vida, dá-me força de suportá-las sem lamentações. Desvia de mim os maus pensamentos e faz que eu não dê acesso a nenhum dos maus espíritos que tentar me induzir ao mal. Esclareça